Ok, tá gravando já. Então, boa tarde a todos. E hoje nós discutiremos 2 contos. O Obscenidades para uma Dona de Casa, do Inácio de Loyola Brandão, e A Procura de uma Dignidade, da Clarice Lispector. É isso, professor? Isso. Então, vamos lá. Olha, eu estou propondo que a gente discuta inicialmente o texto do Inácio de Loyola, né? Por um motivo oportunista, que eu reli o texto um pouquinho antes do encontro, né? Ele está fresquinho na minha cabeça e tenho muitas coisas aqui para dizer a respeito dele, né? Mas os 2 contos, né, eles têm uma semelhança, né, que está vinculada ao tema da repressão sexual das mulheres. São 2 histórias, né, que tem como contexto, né, cultural, social, a vida brasileira. São 2 autores brasileiros, né, que fazem parte da literatura brasileira e estão muito próximos, né, em termos de data de publicação, né? Eu acabei de constatar aqui que o livro da Clarice, né, essa edição aqui que eu tenho, que é a primeira edição, quando esse conto apareceu, é de 1974, né? De uma editora que se chama Arte Nova, que não existe mais, né? O conto do Inácio Loyola, eu não sei qual é o livro de contos, Carlos. Se você souber, diga. Mas eu conheço o conto pela inclusão do conto. Não, eu também. Eu também conheço por conta deste livro aí. Eu não sei qual é o livro que tem ele originalmente publicado. Você sabe, Gilvan? Não há identificação aqui na antologia, né? A antologia, ela contém os contos, mas não contém a referência da edição original, né? Bom, mas é década de 80, né? Então, se tivesse sido publicado em 89, seriam 15 anos de diferença. Deve ser menos tempo, né? Que historicamente não significa nada, mas tem esse outro dado em comum, né, que é o fato de ambos terem sido publicados no tempo da ditadura militar. Quer dizer, um período de repressão cultural intensa, a censura atuava o tempo todo, muitos livros foram proibidos de serem publicados, peças de teatro, filmes, canções, né, letras da música popular brasileira. É um período de repressão em que certos temas não poderiam ser abordados, especialmente os temas políticos, né, em primeiro lugar, mas também histórias ou obras, né, que abordassem temas que, digamos assim, ofendessem a moral conservadora, né? Então, fazia parte desses valores da moral conservadora que as mulheres não poderiam ter prazer na relação sexual, ou que as mulheres e os homens, né, só poderiam ter um relacionamento sexual se fosse para a procriação, que é exatamente o mesmo valor que está presente da moral do universo religioso das igrejas evangélicas, né? Cujas mulheres, né, frequentemente, né, devem se vestir de maneira muito sóbria, né, com vestidos que vão até os tornozelos, né, com uma roupa muito discreta, né, não uma roupa que tenha qualquer possibilidade de ser uma insinuação de vida sexual. Quer dizer, a vida sexual estava proibida para os homens e para as mulheres, né? Só que
Os homens tinham uma vida sexual fora do casamento, né? O que está presente nas duas histórias, né? Nesse conto do Inácio de Loyola, o marido era frequentador das casas de massagem, né? Eu não sei se as casas de massagem estão na memória de vocês, mas casas de massagem é uma instituição desse tempo, né? Décadas de 70, 80, eu creio que até 90. Hoje não se fala mais em casa de massagem, ou estou muito equivocado. Mas a casa de massagem era um eufemismo, né, para um prostíbulo, né? Vamos chamar pelo nome, né? Eu conheço aqui perto de casa, no Cambuci, um hotel, ele se chama hotel, né? E está identificado como um restaurante de luxo, hotel, restaurante e uma casa de shows, né? A entrada é discretíssima, né? Mas eu sei, porque algumas pessoas me informaram, né, que é, na verdade, um prostíbulo, né? É um puteiro. E é uma coisa tão bem organizada, né, que ele está vinculado a um prédio que fica 50 metros acima, um prédio de cerca de 10 andares, que é inteirinho alugado para que as moças que trabalham nesse puteiro, né, morem. E às vezes, quando eu passo por ali de carro ou de ônibus, né, eu vejo elas caminhando, né, vestidas como prostitutas, né, com muito maquiadas, com mini saias muito curtas, né, com uma roupa muito provocadora. E já constatei também o seguinte, que nos domingos ele fecha. Domingo é o dia da família, então os frequentadores não vão lá no domingo. Os outros dias da semana está sempre movimentado. Sempre que eu passo por lá tem muito movimento, né? E deve ser muito caro, porque eu só vejo carrão, né? Bom, voltando, eu estou fazendo esse comentário para dizer que a repressão à vida sexual continua muito forte, né? E os homens casados continuam frequentando os prostíbulos. Agora vamos para os dois contos, né? O conto do Inácio de Loyola, eu observo de maneira muito clara, né, que o elemento forte da história é aquele que trabalha com a linguagem. Todas aquelas expressões que estão grafadas em itálico no texto, né, são frases e que contêm um vocabulário que é proibido, está censurado, que está vinculado mesmo a uma linguagem de, digamos assim, excitação sexual. Então, eu diria que o grande tema do conto, além do tema da repressão da vida sexual, é o tema da linguagem, né? Da repressão no plano da linguagem, porque é uma repressão sexual, né, da vida sexual, mas é ao mesmo tempo uma repressão da linguagem que se refere à vida sexual. Bom, esse eu acho que é uma observação que é importante para entender como é que o texto está escrito, né? A tentativa de proibir, né, a leitura do livro, né, ela está vinculada aos dois motivos, né? Ao motivo da repressão sexual e ao motivo da repressão da linguagem, né? Quer dizer, não se falam essas palavras na relação, na vida pública, para começar, né? E na relação pessoal também. Não se falam essas palavras, né? Agora,
além disso, tem mais uma coisa que eu acho importante do ponto de vista literário, né? É que a história ela está narrada desde o início, né? Com uma narração daquilo que se passa na mente da personagem. Porque só temos uma personagem, né? Que é essa personagem feminina, a esposa reprimida, né? E tudo se passa na cabeça dela. Começa com uma narração em terceira pessoa, que é 3 da tarde ainda, ficava ansiosa. Só que é narração em terceira pessoa. Andava para lá, entrava na cozinha, preparava nesse café, ligava a televisão. Você vê que o narrador está narrando o que ela está fazendo, né? E num determinado momento, né? Ele começa a narrar o pensamento dela, através da técnica do estilo indireto livre. Olha, eu marquei bem aqui no segundo parágrafo. Segundo parágrafo, se vocês tiverem o texto aí, fica mais fácil de perceber, porque eu vou ler esse segundo parágrafo para mostrar isso. Está todo mundo com o texto? O Wilson está com o texto? Tá. Segundo parágrafo, Gilvan. Então, olha, o segundo parágrafo. 4 horas, vejam que tem uma marca do tempo aí, que é importante, né, na condução do enredo, né? O primeiro parágrafo começa com 3 da tarde ainda, ficava ansiosa, né? E o segundo começa com 4 horas, vontade de descer, perguntar se o carteiro chegou, às vezes vem mais cedo. Então, olha bem, aqui já começa o estilo indireto livre. 4 horas, vontade de descer, perguntar se o carteiro chegou, é terceira pessoa. Quando o texto diz assim, às vezes vem mais cedo, já é ela pensando. Quer dizer, sem nenhuma preparação, o narrador já reproduz o pensamento dela, né? O que caracteriza o estilo indireto livre é o fato de o narrador não antecipar o pensamento. Ele não está dito aí ela pensou, às vezes vem mais cedo. Não, ele vai direto, né? E se confunde com a narração da pessoa, o que produz um efeito de ambiguidade, porque você fica sem saber se é o narrador ou se é a personagem, né? Mas é evidente que aqui só pode ser a personagem. Às vezes vem mais cedo. Aí vem a pergunta que ela faz, né? Por que não há de vir? Só ela podia fazer essa pergunta, né? Por que há de vir? Melhor esperar. Pode despertar desconfiança. Porteiros sempre se metem, toda essa sequência aqui é estilo indireto livre. Porteiros sempre se metem na vida dos outros, qualquer situação que não pareça normal, ficam de orelha em pé, então ele passará a atenção no que o carteiro está trazendo de especial para a mulher do 91, quer dizer, aqui tem a primeira identificação, ela é a mulher do 91, né? Mulher do 91 perguntar tanto, com uma cara lambida. Ah, aquela não me engana. Vejam bem, ela pensando o que o porteiro poderia pensar, né? Ah, aquela não me engana, desistiu. Quanto tempo falta para chegar? Ela não gostava de coisas fora do normal. Bom, ela não gostava de coisas fora do normal é uma frase que primeiro, que é ambígua, né? Mas que mostra uma contradição, né? Porque, como a gente fica sabendo no final da história, né? Ela estava fazendo uma coisa absolutamente fora do normal, né? E ela manifesta ao longo de toda a história, né? O desejo, aí a palavra certa é essa mesma, desejo, que é uma palavra do campo da psicanálise, né? De fazer as coisas fora do normal, né? Ela não gostava de coisas fora do normal, então se configura como uma ironia. A característica da ironia é sempre ser uma afirmação que significa o contrário, né?
Quer dizer, ela gostava muito das coisas do normal. Ela não gostava, então, continuando a leitura, né? Ela não gostava de coisas fora do normal, instituiu sua vida dentro de um esquema nunca desobedecido, pautara o cotidiano dentro da rotina sem sobressaltos. Senão, seria muito difícil viver. Cada vez que o trem saía da linha, era um sofrimento, ela mergulhava na depressão. Inconsolável, nem pulseiras e brincos, presentes que o marido trazia, atenuavam. Então, essa sequência toda aqui mostra a contradição entre a vida que ela levava e a vida que ela gostaria de levar. E essa contradição, né, ela é o conflito, né? O conflito que está presente no conto, né? Toda a história gira em torno de um conflito, né? E esse conflito está dentro dela, né? Só temos uma personagem, que é a mulher do 91, é isso mesmo, né? É a mulher do 91, né? E ao longo, né, do conto, a narrativa vai acrescentando, né, passagens das cartas que ela recebe, até a gente ficar sabendo, no antepenúltimo parágrafo, vejam, só nos 2 últimos parágrafos é que a gente fica sabendo o que está acontecendo de fato, né? Nós somos, digamos assim, enganados, entre aspas, pelo narrador. Quando eu digo enganados, entre aspas, eu estou querendo dizer que isso é característica de toda a história, né? Digamos assim, de ter lá no final, né, um clímax e um desfecho, né, que são a revelação do significado que a história tem. E que é aguardado ansiosamente por todos os leitores, né, a ponto de hoje ninguém querer saber de resumos antecipados dos filmes, né, porque seriam spoilers, né? Da perspectiva nossa aqui, que estudamos os textos narrativos, né, o spoiler não tem valor nenhum, né, porque o que nos interessa é analisar a história completa, porque o sentido de uma história ele vem depois que você lê o texto, né? Então, mas aí fica essa expectativa sempre dentro da narrativa, né, de como vai terminar essa história. E tem no antepenúltimo parágrafo, isso é antes do penúltimo, a última frase é uma frase cômica, porque tem, a partir de um determinado momento, a história começa a ficar cheia de humor, né? Vejo essa pergunta, né? São as 2 últimas frases. Se meu marido entrar na despensa e enxergar esse carregamento de purpurê, vai querer saber o que significa. E quem é que sabe? Porque toda vez que ela recebe a carta, ela pega a carta na portaria e vai direto, né, do supermercado comprar um purpurê. Então ela tem uma despensa cheia de purpurê, né? E quem é que sabe? Mas vejam essa pergunta, né? Se o marido perguntar, ela não saberá responder. E quem é que sabe? Ela faz a pergunta para ela mesma, né? E aí, no penúltimo parágrafo, a gente começa a saber das coisas, né? Ela ainda tenta nos enganar, né? Dizendo assim: confesso, o meu pavor é me sentir apaixonada por esse homem que escreve cruamente. Querer sumir, fugir com ele. O meu pavor, quer dizer, o medo dela é ela entrar no jogo. Mas vamos lembrar que a gente fica sabendo lá no final que quem está fazendo o jogo é ela. Quer dizer, ela já entrou no jogo faz tempo, mas tem que ser de maneira simulada, né? É uma forma de autorrepressão o tempo todo, é uma forma de
compensação da impossibilidade de viver aquilo que ela escreve nas cartas, né? Eu não conheço psicanálise para poder dar uma explicação psicanalítica completa, lógica e acabada, mas é evidente que todo esse teatro, né, que ela monta com as cartas, né, é uma forma de compensação de um desejo que não se satisfaz, né, e que não tem como se satisfazer, porque o marido, como está escrito, deixa eu identificar aqui, o marido continua frequentando as casas de massagem, né? Mas vamos ler o último parágrafo. O último parágrafo, que é o desfecho, diz assim: agora escureceu totalmente, não acendo a luz, cochilo um pouco, acordo assustada. E se meu marido chega e me vê com a carta? Dobro, recoloco no envelope. Vou à despensa, jogo a carta na cesta de Natal, quero tomar um banho. Hoje é sexta-feira, meu marido chega mais tarde, passa pelo clube para jogar squash, o que é também uma ironia, né? Porque dentro desse contexto dá para deduzir que ele não vai jogar squash, né? A casa fica tranquila, peço à empregada que faça omelete, salada, o tempo inteiro é meu. Adoro as segundas, quartas e sextas, ninguém em casa, nunca sei onde estão as crianças, nem me interessa. Porque assim me deito na cama, adolescente, entre parênteses, né? Adolescente, escrevi o meu diário deitada, e posso escrever outra carta, colocando amanhã ela me será entregue segunda. O carteiro das 5 traz. Começo a ficar ansiosa de manhã, esperando o momento dele chegar, imaginando o que vai ser da minha vida se parar de receber essas cartas. O que será da minha vida se parar de receber essas cartas? Quer dizer, se ela parar de viver essa forma de compensação, né? O que mostra, né, que esse desfecho, né, mostra que ela não tem saída, né? Ela está presa nessa vida de casada em que ela está submetida a uma situação em que ela tem desejo e não pode satisfazê-lo, né? Porque o marido, toda segunda, quarta e sexta, sai para jogar squash. Isso me fez lembrar novamente, né, o conto do Machado de Assis, a Missa do Galo. Não sei se vocês lembram, Missa do Galo. Leu Missa do Galo, Rodrigo? Não. Então, leia, que é uma obra-prima, e aí leia só para ver isso que eu vou observar. Você conhece, Gilvan, Missa do Galo? Não ouvi. Seu microfone está desligado. Ah, tá. Wilson, conhece? Não conheço. Então, eu estou recomendando que você leia. Thalita? Oi, não conheço. Não. Leia. Eu vou dar um spoiler, né? Para motivar a leitura da Missa do Galo. Esse spoiler não é o elemento fundamental do conto, hein? Na Missa do Galo, um conto escrito no século XIX pelo Machado de Assis, que se situa no Rio de Janeiro, né? É uma história que acontece na noite de Natal, né? Num tempo em que todo mundo frequentava a Missa do Galo, que acontecia à meia-noite, né? Hoje ninguém mais frequenta, hoje se soltam fogos à meia-noite.
mas tem uma missa do Galo muito concorrida no Mosteiro de São Bento, não sei se vocês já ouviram falar, né? Rezada assim num ritual bem antigo, né? Cheio de música, uma missa cantada. Mas o personagem narrador, é uma narração em primeira pessoa, é um adolescente, né? Com 17 anos, que veio do interior do Rio para estudar no Rio, né? Ele quer fazer um curso superior e ele fica na casa de um amigo do pai. E nesse dia, né, que é a noite de Natal, e que é uma quarta-feira, o marido tem um casal, né, na casa onde ele mora, né, o marido sempre sai para ir ao teatro, mas as escravas sabem que ele não vai ao teatro, né, que ele vai, na verdade, frequentar a amante dele. E a esposa fica sozinha. Então, vocês estão vendo que é um conto que a gente pode aproximar, né, fazer essa intertextualidade, né, com esse conto do Inácio Loyola, que certamente conhece, né, o conto do Machado, né, e atualizar, para constatar, né, que, apesar da diferença de 100 anos entre um conto e o outro, né, o problema continuava sendo o mesmo. E aí eu estou me lembrando, né, de uma frase do discurso do Trump, quando ele assumiu na semana passada, em que ele diz assim: agora que eu estou no poder, nos Estados Unidos só vai existir homem e mulher. Não existe nenhuma outra possibilidade de identificação sexual que não seja homem e mulher. Bom, eu acho que falei demais até. Estou falando demais aqui, estou tomando muito tempo. Eu proponho que vocês falem um pouquinho, e a gente faça uma rodada antes de falar do conto da Clarice. Eu sei que certamente Carla Gilvan tem muito o que falar, porque vocês gostam de falar e fazem análises muito interessantes. O Wilson, você está à vontade para falar, Thalita também, Rodrigo, falar ou fazer perguntas, né, ou o que vocês quiserem fazer para participar. Quer falar, Wilson, um pouquinho? Posso falar. É que o Gilvan se preparou aí. Eu ia dizer para você falar, Wilson. Ah, tá. Colocar no fogo. Eu tô aqui, primeira vez, né? Não sei, achando interessante. Eu não tinha lido nenhum dos dois. Eu acho até que já tinha lido esse conto, porque eu tinha lido esse livro dos 100 contos. Mas eu li quando foi lançado, lá no final dos anos 90. Eu não lembro, o que eu acho que desse livro que conto, eu não lembro todo o conto, mas é o que chama, eu estava até dando uma olhada hoje do Monteiro Lobato, que hoje em dia está cancelado aí, né? Porque é bem pesado, né? Mas não é o Monteiro Lobato que a gente vai falando. Sobre aqui do Obscenidades para uma Dona de Casa, quando eu comecei, eu até achei que antes de ler, né, eu pensei, Clarice provavelmente vai ser muito mais interessante e tal, como a gente vai falar depois dela, né? Mas eu fiquei bem surpreendido aqui pelo Inácio Loyola Brandão, porque eu já tinha lido algumas coisas, mas nada profundamente, assim, não conheço muito, né, as publicações dele. E assim como o João é professor também? Português. E você mora no Cambuci, né? Eu cresci no Cambuci, minha infância inteira foi no Cambuci. Eu saí do Cambuci, eu tinha 21 anos. Não, mas ainda voto no Cambuci, justamente porque eu não quero perder Mas isso é outra questão. Eu não moro no Cambuci, eu moro no Ipiranga, mas do centro, né? Eu passo pelo Cambuci, né? Caminho, então... tá. É do lado, né? Ipiranga fica ao lado do Cambuci. Sim, eu morei perto, enfim.
Uhum. Então, eu lendo isso, Negrinha, eu estava passando aqui, já é bem, enfim, né, mas eu concordo com o senhor a respeito da sua análise, né? Eu acho que, ainda mais pela época que foi publicado, né? Como já foi, pelo que eu vi aqui, foi publicado em 83, então já foi no finalzinho ali da ditadura militar, né? Porque aí já estava lá, alguns anos depois foi feita a anistia e depois algumas pessoas voltaram, enfim, não estava tão pesado como foi ali nos anos 70. Mas ainda assim é uma coisa até hoje, né? Lendo, eu acho que como a Carla falou, tem pais que acham que o livro não deve ser proibido, não deve ser permitido na escola, porque é criança, coisa e tal, imagina, nos anos 80. E aí eu lendo esse conto, eu vi que ele ia crescendo, e ao mesmo tempo, você, no meu caso, vai crescendo essa vontade de saber mais o que tem para frente, né? De saber mais, porque ela vai falando dela mesma, né? Nessa forma de narrativa aqui diferente, e ao mesmo tempo ela fala, a palavra, ela vai falando, né, a palavra tal, eu não posso falar, e ela muda e usa um eufemismo, né, que aí no dia a dia dela ela pode falar, né, como você falou lá, casa de massagem, usa como eufemismo, né, porque não pode falar puteiro, né, entre outras coisas. E aí, aí ela vai se entregando a cada parágrafo, ela vai mostrando que realmente, na verdade, é aquilo que ela é, né? Porque no começo parece que ela está recebendo uma carta com escritos aí meio absurdos, né? Então ela não concorda com aquilo. Nossa, sou uma mulher de família, né? Quem sou eu? Essas coisas a gente não faz. Se eu quisesse que ela até conta uma parte aqui, né? Eu não vou uma parte que o marido lá tenta fazer uma gracinha com ela e ela dá risada porque o bigode roça, e aí ela não quer mais, na verdade ela quer, só que ela tem medo da avaliação do marido, ou de outra avaliação, né? Não é o fato dela querer ou não querer, ela não tem que querer, ela tem que seguir os preceitos de uma sociedade em que diz que a mulher tem que fazer certas coisas dentro de casa, por isso que tem muito, vamos dizer, ditos populares, hoje, eu acho que talvez faz mais sentido, né? Que existe a mulher para casar e a mulher, né? E a mulher que casa, então ela é certinha, vai transar para procriar. Transar não, né? Transar é feio. Vai fazer amor, né? Enfim. Eu sei que hoje ainda, né? Porque existem muitas divisões na sociedade, né? Existem pensamentos mais progressistas, existem pensamentos mais que quer manter essa forma, né, de pensar das pessoas e de agir, e é muito difícil, porque o conservadorismo ele quer manter, né, essas ideias, porque há um medo, né, da mudança também, e também uma questão, muitas questões envolvendo questões morais, enfim, questões... uma vez eu escutei um rapaz aí que tá dando uma entrevista falando, as coisas que funcionam, que já foram testadas desde milênios, o casamento, por exemplo. Foi um rapaz conservador. O casamento, por exemplo. Eu até uma vez conversei com o Gilvan na faculdade sobre casamento, que eu concordei muito com ele. Hoje eu uso como um mantra, não que eu seja a favor do casamento, tá? Não é nada disso. Mas a forma por que existe, porque vamos dizer, é bom um casamento numa sociedade. Porque tem questões econômicas, tem várias questões envolvidas aí. Eu estou colocando toda a parte, questões religiosas e tal, porque isso é bem diferente, né? Então, esse rapaz, voltando a falar do casamento, que tá dando certo, ou com seus problemas, dá certo. Mas ele não usa, ele não dá nenhum embasamento, o que dá certo, o que dá errado. Ele simplesmente joga isso no ar. E aí é isso mesmo, entendeu? Não tem aquele poder, você não pode pensar a respeito, senão você vai... Eu lembro muito, quando eu era bem jovem, eu frequentei
a TFP, não sei se vocês aí já ouviram falar. Tradição, família, propriedade. É uma. Não sei. Falar, Gilmar. Claro. Exato. Eu ia num lugar, numa casa que é lá no Ipiranga, eu não lembro o nome da rua, na Rua dos Patriotas, pertinho do museu. E o que era bom lá? A gente aprendia karatê e comia. A comida era muito boa. Só que eu já tinha feito primeiro comunhão e eles falaram que eu tinha que fazer uma nova, porque eu tinha que fazer no modelo deles lá, né? Porque... Agora eu perdi o raciocínio, que eu ia falar da TFP. Enfim, é porque eles eram bem ferrenhos, sabe? Era bem aquele negócio de... A gente até fazia simulações de guerra com escudos e bolas. Enfim, eu fiquei pouco tempo lá, mas parece que eu fiquei anos. E eu via que aquilo ali não ia dar certo, e eu saí, enfim. Mas é isso, assim, eu sei que tem muita coisa para aprofundar aqui, mas inicialmente o que eu vi e o que me agradou muito é essa construção indo crescendo e se revelando. Uma coisa que, para terminar, que eu pensei, quando eu estava lendo assim, eu comecei a ler e falei assim, nossa, é um autor, né? É um escritor, um homem e tal. E nessa época, anos 80, anos 70, anos 90, muitos homens falavam pelas mulheres, né? Não estou dizendo que hoje não acontece, mas eu não quis muito usar essa análise, porque assim, eu não sei como ele... Porque aqui, no caso, é um lugar comum, né? Ele não está falando... Ele está falando de uma mulher, uma sociedade em que todo mundo tem um modelo, né? Ele usa esse modelo, é um estereótipo, querendo sair do estereótipo, né? Então eu fiquei pensando nisso, um homem escrevendo com uma narradora feminina, é complicado, já vi muitas críticas, já li livros com homens que escreviam, que davam voz à mulher, e de que depois eu ia ver críticas de outras mulheres, coisa e tal. Mas na literatura isso é mais complexo, né? É diferente, né? Depende muito de quem está escrevendo, depende muito do contexto, né? Mas aqui eu acho que não caiu, mas é muito uma opinião minha. É isso. Eu queria comentar duas ou três coisas que você falou. Sim. Uma delas vamos pegar essa última observação que você fez, né? Desses dois contos, né? Um é de autoria masculina, outro de autoria feminina. Né? Sim. E nesse momento aí da história, né? A quantidade de escritoras era muito pequena, havia poucas escritoras. Ao longo do século XXI, é como se na virada do século tivessem aberto uma porta, né? A quantidade de escritoras cresceu de maneira impressionante, né? Hoje nós temos muitas escritoras, né? E muitas escritoras fazendo muito sucesso, né? Mesmo que não seja grande literatura, como é o caso da Carla Madeira, né? Que já vendeu milhões de exemplares, né? Os livros dela. Então, essa história, né, é uma história contada por um escritor, né? Isso é uma questão que precisa ser levada em conta, né? E agora, a segunda observação que me veio aqui à mente, que eu acho importante lembrar, é que o Inácio Loyola foi um escritor que foi censurado pela ditadura. Ele escreveu um livro muito importante que se chama Zero, né? Que é um livro de classificação difícil, né? Porque ele é constituído por um monte de recortes, é todo fragmentado, né? Mas o livro foi proibido pela censura, né? Ele foi censurado. E eu não tenho notícia, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento, né? De que esse conto tenha sido censurado, o livro desse conto tenha sido censurado. Quer dizer, deve ter escapado, porque os censores eram, bom a gente lembrar, eram muito burros e preguiçosos, né? E muitas vezes eles nem sequer liam, ou se liam não entendiam. Ou eu prefiro pensar assim, olha, de maneira bem catastrófica, né? O censor que leu gozou tanto lendo
que ele se esqueceu que ele estava fazendo um trabalho de censura, né? E aí passou para frente o livro. Ele deve ter se divertido muito. Mas aí, Gilvan, pelo jeito você ia falar alguma coisa, né? Eu? Não, Gilvan. Boa tarde a todos. Bom, eu não, diferente das outras vezes, professor, eu não tenho muito a dizer. Eu acho que o senhor sintetizou, né, muito bem aí o que tinha a ser dito. E confesso que eu não consegui me aprofundar muito nessa obra. Assim, eu já li, né? Eu participei com a Carla de algumas leituras e tudo mais, mas a gente sempre ficou no lugar comum da sala de aula, né, Carla? Não dá para ir muito, muito fundo na discussão, até porque existe uma certa tensão durante essa aula, né? Porque a Carla fica esperando aí a reação dos alunos, né? Porque ao finalizar a leitura, o que a gente ouve, né, normalmente, né, Carla, é uma sensação de falhou? Falhado aí. Falhou. Né? Desapareceu. É uma sensação. Eu vou colocar a palavra revolta aqui porque eu não estou encontrando uma palavra melhor. Mas a palavra revolta, porque eles foram enganados pelo narrador, né? Então eles falam, poxa, não acredito que isso aconteceu, né? Não é possível. E alguns deles dizem, eu estava desconfiando e tudo mais. Então a gente acaba não fazendo uma discussão tão conceitual, porque esse conto causa um grande estranhamento, né? A Carla que propõe o conto, ela lê nas aulas de português, eu acabo participando lá, né? E é interessante porque o dia que precede essa leitura e no dia Gilvan, propriamente o seu dito... tá falhando muito, né, gente? Tá meio que cortando, mas acho que não é a internet, porque o meu tá ok. Não, mas é porque você tá mais perto da internet. Mas enfim, ele... Verdade, né? Eles ficam muito surpresos, e aí eles, na verdade, ficam atentos ao final, né? Porque... E aí eles ficam falando que... Eles ficam tentando fazer um julgamento da personagem, falando que ela... Nossa, mas ela precisava de fazer terapia, né? Porque ela não bate bem. Mas lembrando que eu faço esse trabalho com o 3º ano do ensino médio, somente. E bem mais pro final do ano, quando eu percebo que eles já têm uma certa maturidade para discutir o assunto. E aí, inclusive, a gente discute sobre esse texto ser pertinente ou não dentro da sala de aula, né? E aí é uma discussão que eles mesmos fazem, assim, de analisar, será que deveria estar na escola? Será que não deveria? E aí eles acabam treinando essa capacidade de opinar. No mais, queria também contar algumas coisas, mas muitas coisas do que o Wilson falou, eu ia dizer, né? Só queria enfatizar essa questão da autoavaliação, que é uma coisa que eu discuto muito com eles. Ela precisa da autoavaliação do marido, mas não é só do marido, né? Porque o tempo todo ela está... Lá no início, se eu não me engano, ela pensa em ir embora de casa. Mas aí ela fica conjecturando coisas mirabolantes na cabeça dela, como, eu vou chegar em casa, vou ter que dizer por que eu estou de volta, e daí meu pai vai lá no bar, vai contar para os amigos, e aí não sei o que vão pensar de mim. Então, é uma loucura, né? Ela fica criando várias hipóteses, até o fato de que ter que tomar cuidado para pegar a carta lá, porque que será que o porteiro vai pensar? Então, essa é uma construção que classifica, né, uma sociedade machista, obviamente, né? Acho que todo o conto, ele vai nesse direcionamento, né? Até porque acho que o Wilson falou um pouco também sobre a mulher que é para casar e a mulher que está disponível lá no prostíbulo, né? Então, por exemplo, ela quer outras experiências, mas ela sempre acha que está sendo testada, né? Então, se eu deixar, o que ele vai pensar de mim?
né? Porque eu sou uma mulher direita. E outra coisa que eu só queria reforçar para finalizar é o apego dela com a questão limpeza, pureza, porque ela se sente suja enquanto ela se autoculpa, né? Ninguém, é uma coisa que ela tá fazendo, ninguém sabe, mas ela se culpa porque ela fala toda hora: eu tomo banho, eu sou uma mulher limpa, eu sou uma mulher fresca. Então o método dela de tentar se limpar dessa sujeira que está acontecendo dentro de si mesma acredito eu que seja a limpeza física, né? De estar toda hora tomando banho para ver se consegue se purificar cada vez mais. Acho que essa palavra pureza aparece também no texto, né? Porque o que ela faz é coisa, segundo a sociedade machista que nós vivemos, de uma mulher que é impura. Ela cresceu com isso, né? Então, como não pensar dessa forma? Acho que é isso. Muito bem observado, Carla. É um componente importante do conto mesmo, né? Tem essa referência explícita ao banho, né? Ela vai tomar o banho depois de receber a carta, no final do dia, né? Está no último parágrafo, né? Eu vou à despensa, jogo a carta na cesta de Natal, quero tomar um banho. E essa noção de pureza, né? Ou de limpeza, de pureza, né? Está ligada à repressão da vida sexual como um todo, né? Não só da mulher, mas do homem também, né? E é um valor religioso antigo, né? A Igreja sempre censurou a vida sexual, sempre censurou, né? O que eu queria só comentar rapidinho que a Carla falou, achei interessante sobre que ela precisa de validação não só do homem, mas da sociedade, todos, né? E eu achei interessante também no começo ali, ela fala, logo depois dos parágrafos que você leu, João, e ela fala: se eu me jogar aqui do 9º andar, o que é que vão falar? Porque até se ela morrendo, precisa ter uma explicação, e se ela tá certinho, porque ela não quer ficar falada depois da morte, né? Ela cria essa hipótese, vão falar que eu traí, que daí por isso que eu me suicidei, né? Exatamente. Então, essa possibilidade de se matar está muito vinculada ao sentimento de culpa, né? De não suportar a censura dos outros, né? Eu acho que eu voltei, sei lá, talvez eu esteja funcionando aí. Essa noção de que o desejo sexual, né, que ela é chamado de desejo carnal, uma vez que havia uma dicotomia, né, se separava o homem em dois, então você tem um caráter espiritual, metafísico, e um caráter físico, que é esse caráter carnal. Esse desejo sexual, ele desde muito cedo na literatura cristã, ele é correlacionado ao pecado, né? Então, a gente tem, por exemplo, nas obras de Santo Agostinho, uma noção de pecado original, né? Que é aquele pecado cometido desde o início por Adão e Eva, e que é uma espécie de mácula que toda a humanidade carrega. E a Igreja não tardou, sobretudo na interpretação que ela fez das cartas do apóstolo Paulo, de associar essa noção de pecado original, né, com a sexualidade, com o desejo sexual, né? Tanto que o casamento é um sacramento, ou seja, ele, grosso modo, ele só é permitido com a bênção da Igreja, né? O sexo só é permitido com a bênção da Igreja, porque há ali um amparo religioso, né, para que a consumação carnal aconteça, né? E aí, não, como o professor disse no começo, isso fica restrito ao casal, porque existe a bênção ali que autoriza essa conjunção carnal dentro de uma perspectiva religiosa. E é muito comum na literatura cristã, sobretudo na Idade Média, relacionar-se o sexo com o pecado, né? E a própria Bíblia, ela tem uma relação com o pecado muito mais ampla. Então, há muitos tipos de pecados, né? A mentira, a glutonaria e tantos outros pecados. Mas a Igreja, sobretudo nos dias atuais, né, como o professor falou, sobretudo a Igreja evangélica, ela associa fortemente essa sexualidade fora do casamento com esse pecado. Então, existe uma espécie de moralismo, né, que é apregoado dentro de uma certa perspectiva, com um certo amparo histórico, mas com
não tanto amparo teológico, né? Se a gente fosse falar numa linguagem mais teológica, não há tanto amparo teológico, mas há muito amparo histórico. Então, quando as pessoas dizem que a gente parece que está voltando para a Idade Média, não é só uma forma de dizer, parece que está acontecendo mesmo. E aí eu estava pensando nessa ambiguidade que vocês trataram, né? De que ela é uma mulher recatada e do lar, mas, para usar a fala da Michelle, né? Mas também tem desejos. Não quis usar essa para usar, mas também tem desejos, dentro de uma perspectiva da recatada do lar, desejos lascivos. E aí você tem algo interessante acontecendo no interior da personagem. Porque a personagem tem desejos sexuais, ela, como o professor disse, ela não quer nada normal, embora esteja sempre dizendo que quer coisas normais, mas ela quer manter as aparências. Então, a moralidade externa entra em conflito com o desejo interno. E esse conflito, ele acaba sendo narrado de um modo, Loyola é um mestre aí, né? Acaba sendo narrado de um modo muito, às vezes, engraçado. Eu, ouvindo e lendo o conto, em alguns momentos, né, embora haja alguma tensão ali, eu consegui achar graça, né? Talvez pelo desnudar das palavras, né? O modo como as palavras que não são ditas fora de contexto, não é comum a gente ler na literatura as palavras que ele traz com tanta crueza, né, digamos assim, mas além da crueza das palavras e dessa obscenidade que nomeia o conto, existe também um fator, e eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, ou se eu estou fazendo uma leitura muito enviesada, existe o fator humor nessa relação dela consigo mesma, né? Porque ele narra com uma crueza que acaba ficando... Ele consegue fazer com que algo que poderia ser chulo, digamos assim, acabe ficando engraçado e literário, né? No sentido mais amplo da palavra. E uma coisa que a mim importou bastante é o fato de não ter nome, né? Essa mulher não tem nome, porque ela é uma mulher universal, né? Quantas mulheres hoje, né, nesse momento, vivenciam situações tão parecidas? É claro que uma solução tão terapêutica, digamos assim, para atenuar os desejos, mas acaba se fazendo, né, de uma forma ou de outra. Esse desejo reprimido, ele não permanece reprimido para sempre, né? Essa é a verdade. Acho que eu não sou um especialista em terapia, tampouco em psicologia, mas o pouco que a gente sabe do Freud, esse desejo em algum momento ele vai se revelar de uma outra forma. E é interessante porque ela consegue, né, a personagem consegue nos enganar, né, coadunando com o narrador, consegue nos enganar e consegue também, ao finalizar o conto, trazer uma sensação interessante de... Eu achei que se tratava de um conto erótico, de um conto até pornográfico, mas na verdade está muito mais ligado a uma certa psicanálise, talvez um terapeuta aqui entre nós, eu acredito que tenha, talvez um terapeuta aqui entre nós poderia dizer algo mais profundo, mas ele é um conto muito interessante e que ele fica, pelo menos para mim, ele fica marcado, porque não é difícil, essa é uma crença minha, tá? Não é difícil encontrar outras mulheres no mundo real que se aproximam dessa personagem, só que sem a solução que ela propõe. Eu acho que isso é muito presente. Eu tinha notado aqui uma coisa que o Wilson pontuou, né? A ideia de que a linguagem vai se desvelando progressivamente, à medida em que o conto avança, a linguagem vai se tornando uma linguagem mais aberta, ou numa linguagem mais conservadora, uma linguagem mais chula, mas não existe oneração, né? Não se onera a narrativa. Quanto mais a narrativa desnuda a linguagem, mais interessante o conto fica. E talvez por isso as pessoas que leram esse conto e se incomodaram quiseram bani-lo. Eu acredito, talvez, que as pessoas nem tenham lido, né? Talvez elas tenham descoberto por um motivo ou outro que havia algumas palavras consideradas obscenas e resolveram censurar o texto, porque quem lê o texto acaba percebendo que não se trata de obscenidade pura e simples, não é uma coisa chula, é uma coisa extremamente... É um conto extremamente interessante e extremamente nobre,
no sentido mais interessante da palavra, né? Porque não é uma coisa, não é um conto erótico como aquelas novelas lançadas na década de 90, que os meninos compravam escondido, né? Que tinha ali os contos eróticos ou das revistas adultas. Não é isso, é uma outra coisa, né? E as pessoas querem censurar simplesmente por causa da linguagem, eu acredito, né? É isso, gente. Me perdoem se eu fui redundante, mas essas foram as minhas impressões acerca do conto. Queria só reforçar uma coisa, aproveitando o gancho do Gilvanco e do Wilson, né, que eles falam que o conto ela vai se revelando. Eu confesso que eu não esperava nunca que fosse a personagem escrevendo, e eu fiquei bastante surpresa. Mas quando você termina, que você volta em alguns elementos, ela realmente vai se denunciando, né? Tem uma parte que eu lembrei agora, que ela fala, como daquela vez que ele me convidou para nos encontrarmos nos motéis, em algum motel. E aí ela faz a pergunta, ela não queria ir em motel, aí depois ela fala, mas para onde ficam? Né? Tipo, mostrando que existe ali uma certa curiosidade, né? Mas para onde é que eles ficam? E aí ela continua o texto. Então isso é um método de alertar o leitor para falar, olha, a coisa está progredindo. Pode ser, eu não sei vocês, né? Se vocês criaram essa hipótese antes do término, mas eu não consegui. Eu também não, para falar a verdade, Carla. Você tocou nesse assunto. Eu, na verdade, não sei se é porque eu estava lendo a primeira vez, enfim, eu não tinha nenhuma expectativa, mas se tivesse alguma, era que aquela pessoa existia e que era um amigo do marido, como ela falou lá, né? Eu desconfiava do carteiro. Eu desconfiava muito do carteiro. Eu não pensei no carteiro. É porque como ela vai falando... dos carteiros, né? Ela vai falando assim, quem poderia ser? Fulano, amigo do meu marido, não sei quem. Alguém que quer... E aí, o que eu imaginei que ela estava se revelando lá no conto era que ela gostava daquilo, porque inicialmente ela não queria, né? Não, eu fiquei surpreendido. E só para terminar, desculpa, João, quando você falou dos alunos, até que eles meio que não gostam do final, né? Acham, porque é uma surpresa, mas para mim é uma surpresa boa, porque eles gostam. Eles gostam? Eles ficam indignados, mas eles gostam. Indignados. Não, porque eu acho que é um jeito de fechar assim, muito legal, porque se a pessoa existisse mesmo, já seria uma história já que já existe, né, na literatura. Essa seria óbvia, né? Óbvio, isso é a palavra, né? E que o Gilvan falou dos livros, esses dias eu estava vendo um vídeo do rapaz falando sobre livros de banca, aí eu lembrei também dos folhetins antigos, que eu acho que tá naquele Vermelho e o Negro do Stendhal, que fala que as moças leem os livros lá de romance, que todo mundo acha que é uma porcaria. E hoje a gente vê muitos desses folhetins do passado viraram clássicos hoje, né? E eram lidos, na sua maior parte, por mulheres, e eram vistos como uma literatura menor e tal, né? E muitas vezes tinham coisinhas ali eróticas ali dentro, né? E faziam elas... viver uma vida que elas não tinham, né? Entre aspas, né? Mas já falei demais. Olha, o leitor tradicional, viu, Wilson? O leitor tradicional na verdade, a leitora, né? Quando a gente vê, eu já recebi várias vezes, né, a coleção de pinturas, né, mostrando uma pessoa lendo. É quase sempre uma mulher lendo, né? E então era uma forma de compensar, né, as frustrações da vida conjugal, né? Porque na vida conjugal a mulher tinha um papel bem definido, não saía daquilo e vivia dentro de casa, né? Agora, o romance realista, né, ele começou a mostrar que, pelo menos, né, no contexto da vida burguesa, isto é, das pessoas ricas, né, as mulheres escapavam, né, desse condicionamento, né, que era imposto a elas, né? A história do adultério é um tema, quer dizer, o tema do adultério é importante na literatura realista, né? Primo Basílio, Madame Bovary,
o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E, inclusive, o Dom Casmurro, se bem que do Dom Casmurro a gente nunca sabe se ele se consumou ou não. Mas eu só queria fazer uma última observação sobre o comentário do Gilvan, que é o seguinte. Em primeiro lugar, né, essa história ela poderia ser uma história pornográfica, porque ela reproduz uma linguagem pesada, né? E quando você lê com os alunos do terceiro ano, cara, você é muito corajosa, porque, especialmente no contexto atual, né, as reações podem ser violentas, né? Agora, a maneira como a história está construída e, sobretudo, o desfecho dela, caracterizam como uma obra literária muito significativa, né? Porque aí é o comentário que eu queria fazer, Gilvan. Essa história, esse comportamento dela se caracteriza como sendo uma verdadeira terapia. É a forma dela não enlouquecer, né? A forma dela não enlouquecer é escrever cartas pornográficas para ela mesma, como se fosse um homem escrevendo para ela. E veja como termina a história. Ela se acomoda a essa situação. Ela diz que hoje é sexta-feira, meu marido chega mais tarde e a casa fica tranquila. Eu adoro as segundas, quartas e sextas, ninguém em casa, e porque assim deito na cama e posso escrever outra carta. Colocando amanhã, ela me será entregue na segunda, o carteiro das 5 traz, começo a ficar ansiosa de manhã, esperando o momento dele chegar, imaginando o que vai ser da minha vida se parar de receber essas cartas. Se parar de receber essas cartas, ela fica louca, né? Então, é essa situação, né, que caracteriza as cartas como sendo a terapia dela. Né? Porque... Engraçado que ela não se contenta só em escrever. Ela precisa ir no correio, ela precisa postar, ela precisa receber, ou seja, ela precisa passar por essa adrenalina, porque ela precisa sofrer essa tensão de se meu marido pegar. E se eu for pega, também faz parte da terapia, porque ela precisa correr um certo risco, porque a vida ela é muito monótona, né? Acho que o Gilvan falou, representa as mulheres, mas acho que o Loyola, e assim como a Clarice, ele representa mais a dona de casa de classe média, que precisa lidar com o tédio de não ter o que fazer, né? A mulher mais pobre, ela não tem, acho que nem tempo para pensar nisso, e o marido nem vai, nem fica tão ausente assim, porque não tem dinheiro, né? Então, eu acho que caracteriza essa mulher da classe média lidando com o tédio do dia a dia ali. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Bom, olhem, vamos falar um pouquinho, né, A gente vai até que horas, Carla? É a hora que você quiser. Então, vamos falar um pouquinho do conto da Clarice, porque eu quero fazer algumas observações, né? Então, a primeira observação, né, provém daquilo que o Wilson lembrou, né? A procura de uma dignidade é uma história escrita por uma mulher, né? E por uma escritora reconhecidamente grande, né? Uma grande escritora, um texto de grande qualidade, e que escreveu muitos contos, né? E romances, né? Contos e romances, né? Que tem sempre a mulher como protagonista, né? E essa mulher de classe média que tem uma vida monótona, muito vinculada à rotina da vida doméstica, né? É tema de muitos outros contos, né? Eu estou lembrando um dos contos mais conhecidos dela, um conto que se chama Amor. Carla conhece. Você conhece, Gilvan? Conhece? Não. Wilson? Rodrigo? Infelizmente, eu preciso melhorar meu conhecimento sobre contos. Se depara com um cego mascando chicletes, né, no ponto de ônibus. Bom, Thalita, já leu ou não, Thalita? Amor, da Clarice? Não, também não. Estou recomendando 2 contos aqui.
Tá bom, pode ver. Os contos são curtos, fáceis de ler. Gente, eu já li, sim. Me perdoem. Eu não associei o nome, mas eu já li. Porque ele tá nesse livro aqui e eu acabei de olhar aqui, eu até marquei a data da leitura. 20, faz bastante tempo, ó. Término, 20/10/2022. Não faz Não tanto. faz bastante tempo. Mas Parece pra minha memória faz. Parece que Não, a gente precisa reler sempre, a gente esquece, né? A gente esquece, tem que reler. Para fazer uma análise, uma discussão, tem que reler. Agora, o que eu estava observando, né? Aqui a história é narrada por uma autora, né? Por uma mulher. E num tempo em que havia poucas escritoras, né? Acabou de falecer a Marina Colasanti, né, que é uma escritora contemporânea da Clarice. Um dia desses eu recebi, aí, depois que ela morreu, uma fotografia, né, das duas juntas, e que eu vou mandar para vocês, né? A Marina jovenzinha conversando com a Clarice mais velha, né? A Clarice morreu na década de 70, né? Pouco depois desse livro aqui, viu, ser publicado. Bom, mas vamos lembrar, essa história, A Procura de uma Dignidade, né? É a história que tem uma personagem feminina como protagonista, mas uma mulher mais velha, né? É uma mulher, eu vou pegar aqui o trecho, né, na segunda página, que tem 70 anos, mas que tem uma aparência de 57. O trechinho diz assim: a conferência, ela tinha ido... O conto começa assim: ela está perdida nos subterrâneos do estádio do Maracanã, que já é uma situação absurda, né? Ela mora em Ipanema, o Maracanã fica na Zona Norte, né? E ela vai até lá para assistir a uma conferência, né? E erra o endereço, ela esquece o endereço e vai parar nos subterrâneos do Maracanã. E ali, né, ela caminha pelos corredores, né, está perdida, né, antes que alguém dê alguma orientação para ela, e ela diz assim: a conferência era capaz de já ter começado, ia perdê-la, e ela que se forçava a não perder nada de cultural, porque assim se mantinha jovem por dentro, já que até por fora ninguém adivinhava que tinha quase 70 anos, todos lhe davam 57. Bom, então, uma mulher que tem quase 70 anos, né, está na terceira idade, né, uma mulher idosa, né? E eu quero passar por cima da maior parte do enredo, porque ela acaba pegando um táxi, né, e voltando para casa, né? Então tem uma passagem aqui em que ela pega o táxi e diz que quer ir para Ipanema. E o taxista não entende bem o que ela fala e pergunta: é para o Jardim Botânico? E ela fala: Ipanema, por favor, repetiu a senhora, bastante surpreendida. Era um absurdo desencontro total, pois que havia em comum entre as palavras Ipanema e Jardim Botânico? Mas, de novo, pensou vagamente que era assim mesmo a vida. Isso me faz lembrar a observação do Gilvan sobre o humor no conto do Inácio Loyola, né? Porque o humor é um componente muito importante na crítica às ideias feitas, né? Ao conservadorismo, né? O que é uma característica do estilo do Machado, é bom sempre lembrar, né? E tem uma cena em que ela fica de quatro, né? E aí ela faz ironia, né, com relação a isso, né? Mas eu quero chegar, na verdade, a um ponto em que essa passagem aqui. No meu livro aqui está na página 19, em que ela diz o seguinte:
mas tudo o que lhe acontecera ainda era preferível a sentir aquilo. Aquilo, a Clarice coloca entre aspas, né? Aquilo. E aquilo veio com seus longos corredores sem saída, que é uma referência aos corredores sem saída lá do Maracanã, né? Que são o subterrâneo do Maracanã, aquilo que ninguém vê. Aquilo, novamente entre aspas, agora sem nenhum pudor, era a fome dolorosa de suas entranhas, fome de ser possuída pelo inalcançável ídolo de televisão. Não perdia um só programa dele. Então, já que não pudera se impedir de pensar nele, o jeito era deixar-se pensar e relembrar o rosto de menina moça de Roberto Carlos, meu amor. Ela é obcecada pelo Roberto Carlos, e nessa passagem aqui, ela diz que o aquilo era a fome dolorosa de suas entranhas, fome de ser possuída pelo inalcançável ídolo de televisão. Quer dizer, um desejo que não tem como se realizar, né? E ela não tem nome, a personagem. Ela é identificada como a senhora Jorge B. Xavier. E mais próximo do final, tem uma linha só no texto que diz assim: a senhora Jorge B. Xavier era ninguém. Ó, eu vou colocar em destaque aqui, não dá para ler, né? Fica muito borrado. É uma linha só, né? A Clarice escreve isso numa linha, o que destaca bem o que ela está dizendo. A senhora Jorge B. Xavier era ninguém, né? E ela, mais adiante, né, em outro parágrafo, ela diz assim: então começou a desmanchar o coque dos cabelos e a penteá-los devagar. Ela está sozinha em casa, o marido está ausente, certamente foi jogar squash também com outro, e ela está voltando, né, dessa experiência frustrada lá nos subterrâneos do Maracanã, né? Então está com ela mesma, querendo estar com o Roberto Carlos, né? Então ela diz isso. Então começou a desmanchar o coque dos cabelos e a penteá-los devagar. Estavam precisando de nova tintura. As raízes brancas já apareciam. Então a senhora pensou o seguinte: na minha vida nunca houve um clímax como nas histórias que se leem. O clímax era Roberto Carlos. Meditativa, concluiu que iria morrer secretamente, assim como secretamente vivera. Mas também sabia que toda morte é secreta. Então há uma relação aqui, também com a leitura, né? Como substituição, né, da realidade, como compensação da realidade. E aí ela começa a delirar, né? Mais adiante, diante do espelho, ela diz assim: Robertinho Carlos. E acrescentou ainda: meu amor. Ouviu sua voz com estranheza, como se estivesse pela primeira vez fazendo, sem nenhum pudor ou sentimento de culpa, a confissão que, no entanto, deveria ser vergonhosa. A senhora devaneou que era capaz de Robertinho não querer aceitar o seu amor, porque tinha ela própria consciência de que esse amor era muito piegas, melosamente voluptuoso e guloso. E Roberto Carlos parecia tão casto, tão assexuado. Seus lábios levemente pintados ainda seriam beijáveis? Ou, por acaso, era nojento beijar boca de velha? Examinou bem de perto e inexpressivamente os próprios lábios. E ainda inexpressivamente, cantou baixo o estribilho da canção que mais famosa de Roberto Carlos: quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Olhem bem, dito com outras palavras, é exatamente a mesma coisa da mulher do 91. É exatamente a mesma coisa. Foi então que a senhora Jorge B. Xavier bruscamente dobrou-se sobre a pia como se fosse vomitar as vísceras
e interrompeu sua vida com uma mudez estraçalhante. Tem que haver uma porta de saída. Cada palavra é interrompida por um sinal de exclamação. Não é uma frase completa. É tem, sinal de exclamação, que, sinal de exclamação. Quer dizer, que é uma forma escrita de manifestar, ao mesmo tempo, o desejo e o desespero. Né? O desejo e o desespero. Quer dizer, é uma forma literária, né, que manifesta uma angústia profunda, né, uma situação sem saída, né, e que está também vinculada, né, à falta de amor no sentido, digamos assim, afetivo, né, e não apenas sexual, né. Está tendo uma caracterização sexual aqui, mas o que se percebe é que ela não se sente amada, né? Então é um conto terrível, né? É quase uma tragédia, né? Porque é como se esse conto termina de uma maneira que não tem compensação, como tem o conto do Inácio Loyola. A mulher do 91 é mais sábia, né? Porque ela conseguiu fazer a terapia dela mesma. Ela conseguiu dar uma solução. Ela vai viver eternamente essa situação. Ela se pergunta no final, né? O que será da minha vida se eu parar de escrever essas cartas? Né? E aqui no conto da Clarice, ela não vê saída. Ela diz, tem que haver uma saída, mas de uma maneira que fica claro que não tem saída, né? Tem que haver uma porta de saída. Essa forma de grafar a frase com um sinal de exclamação em cada palavra, né? E a repetição do i, do saída, uma porta de saída. Não tem saída. Terrível. Eu preciso lembrar, né, para sair um pouco da literatura, né, que essas obras literárias, elas estão falando, na verdade, da realidade, né, de uma realidade que é nossa, que é brasileira. Né. A história do feminicídio é uma tragédia permanente. Há uma estatística terrível aí que fala da quantidade de mulheres que são assassinadas diariamente pelos seus maridos, namorados, às vezes pelo pai, às vezes pelo irmão, e sempre como uma manifestação de repressão que é geralmente relacionada à vida sexual, mas que nem sempre, né, é uma manifestação primeiro do poder do homem sobre a mulher, por causa da sua força física, né? Mas também de uma rejeição radical daquilo que está representado pela mulher, né? Que é o oposto da educação que nós, os homens brasileiros, temos, né? Nós temos uma educação para ser um machão, né? Para ser aquilo que esses homens das duas histórias são, né? Quer dizer, homens que não têm nenhuma relação afetiva com as suas mulheres, né? E que são incapazes de ter uma vida afetiva, né? Essa é a tragédia, né? Porque é a própria negação da vida, né? A vida é constituída pelas relações pessoais, pelas relações sociais, são relações que têm importância muito grande e nos realizam na medida em que existe uma empatia, né? Uma relação de afeto entre as pessoas, né? Se a relação é uma relação de ódio e de rejeição, isso é um desastre, né? Mas é o que acontece na realidade, né? Então são histórias que estão mostrando, né, desvendando essa realidade, é a realidade que nós vivemos, né? Bom, não é especificamente do Brasil, né? A gente vê isso em outros países também, mas o que interessa aqui é que
essa é a nossa realidade, né? A realidade que está vinculada à nossa vida como brasileiros, à nossa cultura e à nossa língua, né? Porque nós lemos 2 terços da língua portuguesa, né? A literatura se identifica, em primeiro lugar, pela língua em que ela é escrita, né? Que é aquela que permite que você observe, perceba e compreenda todas as nuances da linguagem, né? Porque é a língua da língua, é a literatura da língua materna, né? E é essa língua materna que nos permite ver em profundidade todas essas histórias que estão escritas na nossa língua, né? Mas é isso aí. Então, vamos conversar um pouco sobre... Vamos escolher 2 contos para a gente ler e debater daqui a um mês? Vocês não querem... Fala. Alguém tem sugestão? Rodrigo, Thalita, Wilson, Gilvan, se vocês lembrarem, né, de contos que tenham marcado a leitura de vocês, né, sugiram, porque assim a gente vai atrás, lê e discute esses contos. Então as pessoas vão pensando, eu queria só dar um parecer, né, acerca desse conto aqui, não sei se a gente tem muito tempo ainda, mas... Oi? A gente pode ficar, olha, vamos estabelecer um limite, até 8 horas, tá? Ok. Bom, acho que em comparação com o do Loyola, né, a gente tem uma estratégia muito diferente, né, porque enquanto o Loyola ele é escrachado, né, nos termos da linguagem, a Clarice é muito metafórica, né, e eu acho que essas metáforas foram me chamando a atenção desde o começo, né, porque ela não está perdida, né, ela é perdida, e ela é tão perdida quanto a Alice nos País das Maravilhas, porque quando ela tá ali no Maracanã, todos aqueles corredores, todas aquelas portas, eu não sei vocês, mas eu lembrei da Alice no País das Maravilhas, perdida ali, sem saber para onde ir. E engraçado que ela tá perdida num universo que é mais masculino do que feminino, né? Que é ali o campo de futebol, o estádio, né? O estádio do Maracanã. E também o fato dela se invalidar, né? Eu queria só frisar, porque acho que eu fiquei tratando-se de Clarice, né? Eu tentei identificar ali o momento epifânico da personagem ao longo da narrativa, e assim, eu não sei se vocês pensaram a mesma coisa, mas eu acredito que ela até encontra uma certa liberdade, que é o que acho que a gente pode chamar de saída, quando ela se percebe, quando ela percebe que ela e todas as demais pessoas são anônimas. Ela diz, eu sou anônima e o outro também é. E sabendo disso, ela encontra a liberdade de imaginar, porque ela é o momento que ela percebe que ela pode ser salva pela capacidade que a mente dela tem de imaginar determinada situação, que ela sabe que na realidade não vai ocorrer. Então ela fala, eu sou anônima, o outro é anônimo também, tipo, eu vou imaginar determinada cena aqui, ninguém vai saber, e aí está a minha liberdade de ser, né? Foi assim que eu enxerguei. E um outro ponto é dela se invalidar o tempo todo, né? Então ela tem o pé no chão, ela sabe que as coisas são mais complicadas por ela ter a idade que ela tem, ela se sente um fruto fora de estação, né, assim que ela se identifica, e ela também reflete sobre isso não acontecer com o homem, né? Isso acontece com velhas, mas com velhos não. Acho que é mais isso que eu observei, além do fato de que, por exemplo, o final simula uma masturbação, mas ela não usa essa palavra, né? O Loyola, ele usaria, né? A Clarice dá a entender que ela está fazendo isso para tentar se salvar, mas é engraçado que só aos 70 ela consegue perceber que, olha, eu posso imaginar, já que eu não posso viver, então a minha mente vai me ajudar a viver algo que eu não consegui viver na realidade, enfim. Acho que é isso. Uhum.
Você chamou a atenção aí para uma característica importante desse conto, que é o anonimato, né? que você me fez lembrar da palavra anomia, que é utilizada para designar uma situação de falta de identidade, de falta de valores, né? de inexistência, né? Porque a existência está muito vinculada a você dar um nome para as coisas, né? As palavras todas, né, tornam vivas uma realidade que antes de você dar o nome é como se ela não existisse. E isso vale para as pessoas antes de mais nada, né? Tanto que a gente nasce e a primeira coisa que os pais fazem é nos dar o nome, né? Quem não tem nome não existe, né? E qualquer coisa que é descoberta, seja no universo científico, a primeira coisa que se faz é nomear, né? Para declarar a existência de algo, né? Algo só existe, acredito eu, que a partir do momento que se é nomeado. Sim. Então é importante isso, porque nem no conto do Inácio, nem no conto da Clarice, a personagem tem nome. Quer dizer, tem um nome próprio, né? Ela é a senhora José B. Xavier, quer dizer, o nome do marido, não é o nome dela, né? E a personagem do Inácio é a mulher do 91. Então, é um componente, né? Você chamou atenção para esse componente que está nos dois contos, né? E que está vinculado à anomia da presença da mulher na sociedade brasileira. A mulher está entrando na vida social agora, né? Eu acho que é muito bom a gente olhar para o casal Bolsonaro, Michele, ou Trump e a mulher dele, que eu não sei como se chama, Ivana, acho que é Ivana. Para ver que tem o primeiro detalhe que eu observo é o seguinte, né? São dois homens mais velhos casados com mulheres muito mais jovens do que eles e mulheres que são muito bonitas, né? E aí eu imagino assim, são mulheres que foram escolhidas pelo seu valor sexual, não pelo valor como pessoa, né? Porque elas são um zero à esquerda na vida de cada um deles, né? E aí, quando chega um presidente como o Lula, que tem uma esposa como a Janja, que participa intensamente da vida, né? Que quase manda nele, a grande mídia cai de pau, né? Melania. Cai de pau, né? Não é essa mulher que pelo menos a direita quer, né? Que exista. Mas talvez elas não queiram ser isso, né? Até teve uns debates sobre a posse do Trump lá e que ela estava bem fria, né? Porque quando ela tenta beijar, ela vira o rosto. E às vezes podemos... eu não sei, a gente pode pensar, né? Não sei se é... que talvez ela não queira aquele papel, mas não sei o que envolve ali, é muita coisa. Tem muita coisa que envolve, né? E para ela, talvez seja a única possibilidade nesse momento, enfim. Bom, ela não tem voz, né? Mas Wilson, a Ivana está casada com o Trump. Não tem... Ela não vai pedir divórcio, não vai se separar, porque é uma relação de dependência absoluta ali, né? E é uma dependência, claro, de natureza econômica, né? Mas agora, vamos pensar em 2 contos para a gente ler durante esse mês aqui. Tem algum, Wilson, que você queira sugerir? Eu só tenho um, mas ele é muito conhecido. Que, assim, eu já li alguns contos, eu li todo esse aqui, mas ultimamente eu tenho lido poucos... Fala um conto que você... eu gosto muito do Homem que Sabia Javanês. Eu também. Eu acho... O Homem que Sabia Javanês. É um conto. O Homem que Sabia Javanês. Era o que eu ia propor também. É? É um conto que eu também trabalho muito com os alunos. Eu amo esse conto. Falei sem querer, eu achei que eu ia falar, todo mundo já
É lugar comum. Não, E falando desse conto, o professor João passou pra gente ler na faculdade. Sim, E a sim. primeira pergunta dele, quando a gente foi fazer o debate, era se existe a língua javanês. É, E ninguém tinha pesquisado se existe a língua javanês. Mas eu lembro que existe. existe, lá na língua de Java. a gente não chama, não é, eu acho que ela não é chamada de javanês, né? Mas é a língua falada em Java, né? A Na Indonésia Indonésia. Eles falam. Ah, eles têm um monte de língua lá, né? tem mais de uma língua, né? E a língua principal é o malaio, né? Que é falado no país que fica em frente, a Malaya, né? Uma língua do grupo das línguas indianas, né? Que na Índia, a Índia tem duas grandes línguas, né? Que são duas das línguas mais faladas no mundo, né? O hindi e o bengali. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, olha bem. Sendo que 900 milhões falam hindi, 500 milhões falam bengali, só que existem outras línguas, tem umas 9 línguas oficiais de uma quantidade menor, né? Então existe um universo, né, de línguas que estão ligadas ao hindi ou bengali, e uma delas é o malaio. Agora, eu não tenho conhecimento detalhado sobre o universo linguístico da Indonésia, mas que a gente pode, inclusive, pesquisar nesse Uma boa oportunidade. Mas então, vamos fazer isso? O Homem que Sabia Javanês? Tem um conto que, quando eu trabalho esse conto do Lima Barreto, né? Lima Barreto. Com os alunos, eu acabo comparando ele com um do Lobato. Não sei se vocês vão me criticar se eu sugerir Lobato, mas tem um conto dele, não sei se vocês conhecem, chamado A Facada Imortal, ou Facada Mortal, que é a do... Vocês conhecem? Eu acho que eu li. Resume. É do Indalício lá, que tenta dar golpe em todo mundo e tal, e ele começa comparando a vida desse personagem a uma partida de xadrez, sabe? Não sei se... Acho que eu não li esse conto, não. Mas e aí ele ganha vida golpeando as pessoas, mas ele é igual Castelo, mas o Indalício, ele tem um tom diferente, assim, ele é mais orgulhoso, né? E aí eu acabo fazendo essa comparação, porque esse conto do Monteiro Lobato é um conto que eu gosto bastante, assim, mais pelo fato de como ele expõe como o personagem pensa a vida, enfim. Mas e é um conto curto também, eu acho que a gente podia, de repente, fazer a associação. Onde é que ele está, Carla? Que livro? Ai, deixa eu ver. Negrinha. Qual que é o nome, né? É A Facada Imortal, ou Mortal. Eu não sei se é imortal ou mortal. Tá. Deixa eu ver. Bom, Negrinha é um conto que eu também trabalho bastante com os alunos. Mas eu acho que para casar com o Homem que Sabia Javanês, esse ele é... Tá, vamos ficar com esses dois pontos, então. A Facada Mortal ou Imortal? Imortal, né? Nossa, tem que ver em qual obra ele tá, né? Tá na internet já? Tem na internet aqui. Tem. Tá bom. Eu tenho... eu acho que... Eu não sei se é o nome do livro. Não é. Mas assim, eu vou encontrar e eu mando no grupo. Tá Tá bom. Deixa eu ver aqui se não está nessas... Não, o que está aqui do Monteiro Lobato é o Negrinha. Bom, Facada Imortal e O Homem que Sabia Javanês. Aí a gente aproveita e fala um pouco também da relação entre o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, que são contemporâneos, né? Sim. Pois é, né? Olha só. E o Monteiro Lobato, como editor, foi quem editou Lima Barreto. Lá no final da vida dele, né? Não os primeiros livros. Bom, ficamos por aqui, então? Sim, alguém quer comentar alguma coisa acerca da Clarice, enfim? Pavarim? Não? Gilvan? O Gilvan, deixa eu só denunciar.
Rapidinho. Ele fez uma observação interessante ontem, e eu estava até vendo aqui, que é sobre a quantidade da palavra então, que se é utilizada no texto. Eu não sei se isso já foi apontado por alguém. Foi, professor? Você conseguiu reparar nisso? Se tem um viés proposital ou não? No conto da Clarice? Quantas palavras então tem no texto dela? Olha, agora eu vou prestar atenção, Giovana, como você observou, mas a palavra então, né, frequentemente se faz essa observação, né? Quando se conta uma história, né, se usa muito o então, né? Porque o fato seguinte é, então aconteceu isso. E aí, melhor que mas aí. Ela né? usa de um jeito muito exagerado. Inclusive, no uso da Wilson também passou por isso, né? No uso da análise lógica, o então acontece muito, né? Por causa da questão da implicação, né, Wilson? Uhum. Se isso, então aquilo, né? Se isso, então aquilo. E eu gosto muito da engenharia linguística da Clarice. Eu acho que ela constrói as frases de um jeito muito interessante. E eu tenho esse hobby de ficar preso na frase e tal. E eu tinha marcado 2 entãos numa página. Até então não é comum, né? Então é um advérbio, não é tão comum num grande escritor a repetição, exceto se essa repetição acontecer propositalmente. E aí eu percebi que quando eu virei a página tinha mais um, e até onde eu olhei eram 18 no começo de frase, fora os espalhados pelo texto. Espalhados pelo texto, se eu não me engano, tem, somando com o começo da frase, 30 ou 40. E no início de frase, se eu não me engano, 18 ou 20. Teve uma hora que eu acabei perdendo a conta, mas isso é muito interessante, assim, do ponto de vista da construção da linguagem, né? Ela não dá ponto sem nó, isso é bem interessante. Eu tô vendo aqui. Tem um que ela usa um seguida do outro, inclusive. Uhum. Né? Tem e aí também. Até quando o professor começou a falar aí no começo, ele falou que termina com uma pontuação que remete a um desespero, mas quando eu comecei a ler o conto, os primeiros parágrafos, assim, até metade do conto praticamente, e aí eu acho que até o Gilvan pontuando, cara, com essa questão do então, e aí, enfim, eu achei que era muito frenético, eu me via acelerando a leitura, porque ia mudando muito os locais, o assunto, aonde ela queria ir, o que ela queria fazer, ela não sabia o que queria, não sabia para onde ir, né? Tanto que isso também na parte que ela chega finalmente na conferência e não quer ficar lá e quer ir embora. Aí a amiga dela pede um táxi para ela e ela pede o táxi pro Leblon, e o rapaz não sabe, pro Leblon fica dando volta na praça. E ela fala, você tá dando volta na praça? E ela só vai perceber isso, sei lá quantas voltas foi dada. E o rapaz não falou lá, não, eu só conheço Zona Norte, eu não conheço... Que é mais um elemento de perdição, porque parece que o tempo inteiro gira em torno de ela ser ou estar perdida em algum lugar, né? No início, eu lembrei agora, eu queria dizer, mas não disse, ela começa dizendo que era um dia quente de inverno, né? Então, que literalmente é um dia quente no período de inverno, ok, mas parece que é uma metáfora para um dia diferente em todo aqueles dias frios que ela já viveu na vida, né? E ela tava com uma roupa de frio, ela fala, né? Que ela acaba incomodando. Preparada para aquela experiência. Não. Né? E depois, quando ela acorda, o dia tá frio. E aí é quando ela vai pro mercado, né? Ela fala que se o comércio está aberto. Sim. Eu acho que é na mesma noite, se não me engano. Que ela dorme um pouco. Dorme um pouco. Hora que, se não me engano, são 8 horas e dá tempo dela ir no mercado, etc. Ou seja, ela não estava preparada para viver aquela experiência tão quente, né? Num período tão frio, mas esse período é a própria vida que ela viveu ali. É tudo meio improvisado, mas ao mesmo tempo ele está ali, né? Não é que ela improvisa, mas aparece, as coisas vão aparecendo. Um homem surge de repente, depois surge outro homem de repente, lá dentro do Maracanã, né? Sim.
Acho que é isso. Mas são observações que reforçam o que você tinha dito, Carla. Ela é uma mulher perdida. É. Ela não está perdida. A Thalita fez um comentário aqui, ó. Na minha cabeça ela estava morta. Quase, né, Thalita? Eu acho que, de certa forma, mas metaforicamente, eu acho que até Sim. corroborando o que o Gilvan falou, que a Clarice fala tudo aí, em metáforas. Me faz lembrar o conto Feliz Aniversário também, né? Porque também retrata uma senhora muito idosa que está praticamente morta. É verdade. Eu até achei que ela estava morrendo no filme. Eu achei que ela, a princípio, parecia um conto espírita, que ela ficava vagando no Maracanã e encontrava pessoas e depois sumia. Aí eu falei, não é a cara da Clarice, esse tipo de conto. Pessoas vagando, aí depois encontram duas pessoas que somem do nada, uma mulher de vermelho, já imaginei alguma coisa desse tipo. Eu vejo pessoas mortas. E até por conta de uma parte que o cara fica tentando ajudá-la e ainda fala, não, eles têm que estar aqui, porque as pessoas não somem no ar. E eles repetem isso, acho que vezes, né? As pessoas não somem no ar, elas não somem no ar. Ou seja, as pessoas existem, né? Elas só não são vistas, né? Não, e elas aparecem, desaparecem, do nada, né? Uhum. Sei lá. Bastante. Clarice confundiu bastante minha cabeça. Eu acho que a intenção, por isso que eu achei que dessa coisa frenética de ficar mudando de lugar e de assunto, e atravessando o rio, dentro do Maracanã, que ela fala, nem sei como eu entrei aqui, quando eu vi já estava dentro, e de repente eu estava mais dentro ainda. E ela nem queria ir para essa conferência, tanto que ela nem ficou, né? Ela chegou lá, já foi embora. Mas ela não perde nada que é cultural, ela tá escrito, tá falando lá, né? Que é a tradição, né? É a tradição, viu só? Tem um quezinho aí, tipo, eu me obriguei porque não tinha muito jeito. Uhum. Mas eu acho que ela fica mais calma ali, pensando ali quando ela se rende ao Robertinho. Porque ela vê que é ali que tá a paz dela, entendeu? Tudo bem, é uma coisa, não é real nem nada, ela até o momento... Ela deixa claro que ela não quer nada romântico, né? Ela fala, não, ela nem tinha essas pretensões de amor romântico, ela queria algo mais selvagem, mais brutal mesmo. Que tudo vai aparecer. Acho que é isso, professor. Alguma consideração para a gente? Só repete o nome do conto do Monteiro Lobato, A Facada Imortal. Facada Imortal, tá. Mas eu vou procurar onde ele está certinho, eu deixo lá no grupo. Tá bom. Perfeito. Então, nos vemos daqui a um mês. Sim. Aí a data a gente coloca no grupo, define? Olha, 28 de fevereiro é uma sexta-feira. Pode ser. Então, não sei, acho que não. Porque eu vou começar na prefeitura e à noite. E, inclusive, Pavarinho, eu não vou estar com você esse ano. Que pena, cara. Mas eu vou estar à noite lá no Oswaldo Aranha. E eu acho que, assim, para caber na minha rotina, teria que ser no sábado. Eu não sei vocês, porque nos dias da semana eu vou estar trabalhando, a não ser algum feriado que tem aí, não sei. Fevereiro não vai ter, né? Carnaval? Carnaval vai ser em março. Mas é no começo de março, né? No começo de março. Mas que dia? Deixa eu ver. Dia 4 de março é o carnaval. Eu tenho um... É verdade, é 4 de março, quer dizer que o 1º de março é sábado de carnaval. Mas não sei se tá tranquilo para vocês, por mim. Faz. Tudo bem, Eu tenho um calendário de papel. Sim. E olha que tá aqui, ó. Dá pra ver? Não, mas tudo bem. É o Fabiano e a Baleia. Não, sim, o desenho sim. Já tá escrito. Secas. É um calendário literário. Quem é que fez esse calendário, Wilson? Eu tinha uma assinatura de livros que é da TAG. Não sei se vocês conhecem. Eu acho que eles mandam o livro, mas só que não dá, não, porque caro e... Companhia das Letras? Não, eu não sei se eles têm ligação, mas
no material não tem nada da Companhia das Letras. Eles só fazem livro por assinatura, eles não vendem em Eu já vi, livraria. já vi. Mas é tudo livro, a maior parte é estrangeiro, né? Inéditos no Brasil, né? Nunca tinham sido traduzidos. Olha, se vocês toparem, eu faço. Sábado de manhã, dia 1º, digamos, Pode ser, cara. entre 10 e meio-dia, ou entre 11 e 1h, o horário que vocês... 1h? Não, uma hora de almoçar, né, Carla? Entre 11 e 1, tudo bem. Ou então... 11? 11 horas acho que é um bom horário, né? 11 horas? 11 horas. 11 horas no dia 1º de março, sábado de carnaval. 1, 2, 3. Thalita, você vai pular o carnaval, Thalita? Não, pulo não. Então, 11 horas. Tá ótimo. Isso, 11 horas. Tá bom, combinado. certo. Aí daqui a pouquinho eu coloco no grupo os pontos certinho pra gente se programar. Tá bom. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal, pelo encontro. Para vocês. Obrigado pelo convite. Desculpa aí Obrigado a os você. gaguejos. Desculpa nada. Tchau, gente. Boa noite, bom final de semana. Para vocês também. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.